Olá, tudo bem? Vamos lá para mais uma aulinha. Hoje a gente vai falar de resistência elétrica e leis de Ohm, tá certo? Espero que vocês entendam, tá bom? Eu vou rapidinho porque a aula é um pouquinho longa, tá? Bom, o que é resistência elétrica? Você deve ter pensado assim, nossa, resistência elétrica é aquela coisa que tem no chuveiro e tudo mais. Calma. Então, na verdade, a resistência elétrica é uma propriedade que todos os materiais têm de resistir à passagem da corrente elétrica. Então tá, se resiste à passagem da corrente elétrica, possui resistência elétrica, tá bom? Vamos pensar mais ou menos assim. Da onde vem essa dita resistência elétrica? Tá aqui o mouse, ó. Então, esses caras que estão aqui, ó, em verdinho, são os elétrons, tá certo? E quando eles vão passar por um fio, né, na corrente elétrica, eles não vão enfrentar um tubo vazio. Eles vão passar onde? No meio dos átomos aqui e tudo mais. Uma representação assim bem simples, tá? Então, quando eles vão ter que passar aqui no meio desses átomos aqui, eles vão colidir com esses átomos aqui, tá? Então, essas colisões aqui, essas várias colisões, fazem o quê? Vão dificultar a passagem desse elétron, tá certo? Vai dificultar bastante a passagem. Aí vocês percebem que vai depender de muitas coisas aqui, tamanho desse átomo, né? A distância que ele tem de cada um deles, a quantidade de elétrons que a gente tem aqui circulando. De certa maneira, tem várias variáveis aqui, tá? Mas simplesmente você vai verificando aqui que o elétron ele não vai passar de boa aqui, porque ele vai encontrar uma dificuldade aqui, por conta do próprio material que vai oferecer essa dificuldade, tá bom? Então, essa dificuldade a gente chama de resistência elétrica. Então, resistência, ela é o quê? Uma propriedade que a matéria tem. O que tem a ver com chuveiro? Nós vamos ver um pouquinho mais lá na frente, tá? Então, vamos lá. De certa maneira, essas colisões, esses choques aí, né, vão gerar calor, tá certo? Então, o efeito térmico seria o quê? Quando a gente tem a passagem de uma corrente elétrica por um determinado material, ela vai gerar calor, tá certo? Por conta daquelas várias colisões, a gente vai ver ali um pouquinho melhor, tá? Então, a gente chama isso, essas colisões aí, essa dissipação, essa transformação de energia elétrica em energia térmica, calor, a gente chama de efeito Joule também, tá? Bom, e isso ocorre no circuito qualquer. Todo circuito aquece. Mas alguns elementos têm uma resistência elétrica maior que as outras. Tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar esse fato para aquecer alguma coisa. Que é o caso que a gente estava falando lá da resistência, né, do chuveiro. Só que a gente, né, tecnicamente, não vai chamar a resistência do chuveiro de resistência. Porque para nós, né, física, resistência é a propriedade da matéria. Essa resistência, a gente, né, aquele negócio enroladinho lá, que tem lá no chuveiro, a gente dá um nome de resistor. Então, o que seria um resistor? O resistor é um elemento, basicamente, que tem uma resistência considerável, uma resistência elétrica considerável, e ele serve exatamente para isso, para aquecer. Então, a gente vai aproveitar esse efeito, né, da corrente elétrica, que é aquecer, para fazer exatamente o que nós queremos, né? Esquentar a água ou esquentar qualquer outra coisa que queremos. Tá certo? Então, lá, resistor é um elemento que possui resistência elétrica considerável. Tá bom? Então, vamos lá. Tá aqui, ó, né? Uma representação bem simplesinha, né? Aqui uma lâmpada daquelas antigas, né? Esse aqui é um slide antigo aqui que eu estou fazendo o vídeo. Ou então a resistência elétrica do chuveiro. Já é um chuveiro aqui moderníssimo, aqui ele é eletrônico aqui e tudo mais. Então, para nós, esquematicamente, a gente vai representar por um vai e vem aqui, ou simplesmente uma caixinha, tá? Então, esse é o resistor, ou seja, esse vai e vem que está aqui dentro da lâmpada, tá? É o resistor para nós, tá bom? Tem essas duas representações aqui, tá? Maravilha. Como é que eu equaciono isso tudo, tá? Eu vou equacionar através da primeira lei de Ohm. O que diz a primeira lei de Ohm? Ela faz uma relação de dependência entre a tensão, ou diferença de potencial, ou voltagem, né? E a corrente elétrica, tá certo? Então, aparece aqui, ó, U é igual a R vezes I. Essa é a primeira lei de Ohm, tá certo? Essa primeira lei de Ohm, ela é tão importante
importante que ela vai cair num vestibular que vocês fizerem. Qualquer um, certo? Vai cair com certeza. Por quê? Todo ano cai, certo? Todo ano cai. Por conta da sua própria importância. É como velocidade igual a ΔE sobre ΔT, força igual a massa vezes aceleração. São equações assim importantíssimas na física que, né, você não pode deixar de saber, tá? Então, olha só, dentro de um circuito que tem uma resistência R, tá certo? Vai circular uma corrente I por conta de uma tensão U, tá certo? Os exercícios vão te mostrar exatamente do que eu estou falando aqui, tá? Então, muito importante é vocês perceberem essa relação aqui, U igual a R vezes I. Então, primeira lei de Ohm, vai ter segunda? Vai ter segunda. Então, vai. Primeira lei de Ohm relaciona quem? A resistência com a tensão e a corrente elétrica, tá bom? Então, vai lá. No sistema internacional, você poderia pensar assim, não, como é que eu vou medir a resistência? Tá? Se você for ver a razão aqui, seria volt por ampere. Mas isso é tão importante, que eu chamo isso de Ohm, tá certo? Ohm, que é o nome do cara que trabalhou bastante com isso, George Simon Ohm, né? E a gente não vai simbolizar por um O maiúsculo, não, vai usar um ômega, tá certo? Que é uma letra grega para isso aqui, tá? Então, vocês vão ver lá, resistência de 100 ohms, então 100 desses ômegas aqui, tá? O que seria um resistor ômico? Resistor a gente viu que tem uma resistência considerável. Se ele for ômico, a gente vai dizer que esse cara tem a resistência constante. E, portanto, a sua curva característica, que ia ser o quê? Um gráfico da tensão pela corrente, ele é o quê? Ele é uma reta, tá? Se o resistor não for ômico, ou seja, se a resistência dele variar, né, ou com a tensão com a corrente, ou qualquer outro parâmetro, essa curva característica não vai ser uma reta. Vai ser uma curva qualquer, mas não vai ser uma reta, tá? Então, curva característica é o gráfico tensão pela corrente, tá? E que mais? Resistor ômico é aquele resistor que tem a resistência constante, tá bom? Então, a razão entre a tensão e a corrente para qualquer ponto dessa reta vai ser sempre o mesmo valor, que é o valor daquela resistência que eu disse que é constante, que é sempre a mesma. Tá certo? Bom, maravilha. E a segunda lei de Ohm, professor? O que diz a segunda lei de Ohm? Já a segunda lei de Ohm, ela relaciona a resistência elétrica com outros parâmetros, que são os parâmetros, vamos dizer assim, macroscópicos, tá? Os parâmetros geométricos do nosso resistor. Então, olha só, vamos imaginar que eu tenha um resistor aqui, que é um pedaço aqui de um metal qualquer, tá? Então, esse metal tem um determinado comprimento e tem uma determinada área, tá certo? Então, vai. A resistência, ela é diretamente proporcional a esse comprimento, maior resistência, e inversamente proporcional à área, maior resistência, menor a área, tá certo? E esse ρ que aparece aqui, tá certo? Esse ρ, essa letra grega aqui, que parece um girino aqui, tá certo? Ela é a chamada resistividade específica do material. Cada material vai ter a sua resistividade. O que significa isso? Significa que alguns materiais deixam passar a corrente mais fácil, outros não, certo? Lembra que eu falei lá? Depende do tamanho do átomo, a quantidade de átomos que você tem aqui e tudo mais. Aqui aparece uma tabelinha, que é muito interessante, tá? De alguns tipos de materiais, tá? Alguns materiais aqui, e o valor da resistividade aqui, tá? Então, é ohm vezes metro, é a unidade de medida, né, dessa resistividade. Dá para perceber aqui alguns valores, né? Prata, cobre, alumínio, ferro, né? Para esses valores, né, que são metais, você consegue perceber que o valor da resistividade é 10 a menos 8. É baixíssima. 10 a menos 8 é 0,00008 zeros aí na brincadeira. Tá certo? Então, é muito, muito, muito pequena. Tá? Então, ela resiste muito pouco. Basta lembrar que metais são bons condutores. Né? E agora, se a gente for pegar esses outros caras aqui, ó, vidro e borracha, por exemplo, eles vão ter 10 a nona, né, e 10 a 13. O que é? O contrário, né? É 1 e mais 9 zeros, né? 10 a nona seria o quê? Milhão, bilhão, né? Então, quanto esse aqui é um valor muito pequeno, esse aqui é um valor muito grande.
né? Borracha, então, 10 a 13, né? 1 e mais 13 zeros. Dá para você entender aí, então, o que está rolando aqui, tá? Então, esses caras que têm grande resistividade são isolantes, ou seja, eles não deixam a corrente elétrica passar, tá certo? Lembra, resistividade deve ser o quê? Algo a resistir, a dificultar a passagem da corrente elétrica. Então, quanto maior é o valor, mais dificuldade ela tem de passar. Quanto menor o valor da resistividade, menos difícil é, certo? Então, mais condutor ele é, tá? Então, menor resistividade, mais condutor o material é. Maior a resistividade, mais isolante esse material vai ser, tá certo? Bom, maravilha. Agora aqui alguns terminhos bem simples, né? Reostato seria o quê? Seria um resistor que a gente consegue mudar a resistência elétrica, tá certo? Então, às vezes a gente tem reostatos de vários e vários tipos aí, tá? Um fusível, tá certo? O que seria um fusível? Um fusível, ele é um determinado elemento que quando passa uma corrente muito alta por ele, ele vai aquecer demais e vai fazer o quê? Vai derreter, tá certo? Então a gente coloca lá, por exemplo, chumbo, estanho, que derrete facilmente. Então, se a corrente passar de um determinado valor, a temperatura sobe demais, lembra daquela coisa do efeito Joule, e derrete. Tá? Que é exatamente para isso. Eu quero proteger o meu circuito, para que a corrente não suba muito. Se subir demais, o fusível queima, tá certo? Já o disjuntor, não. Por que o disjuntor não vai queimar? Porque ele, de certa maneira, ele trabalha com uma chave magnética, tá certo? Chave magnética. E a gente vai estudar magnetismo melhor no terceiro bimestre. Mas é só vocês pensarem o seguinte: se a corrente aumenta demais, vai aumentar a força magnética e vai puxar o disjuntor, ele vai ser desligado, tá bom? Aí você tem que ligar lá de novo. E um curto-circuito? Putz, professor, curto-circuito deve ser uma coisa muito louca. Não, na verdade não. Curto-circuito é uma coisa muito simples. Pensa a seguinte situação: se eu ligar dois pontos por uma resistência desprezível, uma resistência tendendo a zero, tá certo? Aí eu tenho um curto-circuito, tá? Bom, pense da seguinte maneira: e por que estoura aquele negócio? Pensa numa tomada, né? Se eu ligar ali com uma resistência muito pequena, uma resistência desprezível, o que vai acontecer? A corrente vem a ser muito grande. Lembra, eles são inversamente proporcionais. Maior resistência, menor corrente. Não é isso? E o contrário também. Menor resistência, maior corrente. Eu coloquei uma resistência ridícula, portanto a corrente tem que ser lá em cima, tem que ser muito grande, tem que ser tendendo ao infinito. Por isso que acaba estourando, né? Porque como a corrente é muito grande, o calor também é muito grande, tá certo? Gerado. Bom, é isso, tá? Tem trabalho para vocês fazerem, que vale para nota essa semana, tá? Então não deixa de fazer, não vai ter outra chance, tá bom? É só essa semana. Tem os exercícios que vocês vão fazer e assistam esse vídeo. O pessoal não está assistindo muito vídeo não, né? Só clica lá, né? Que marca que realmente assistiu o vídeo, mas não assiste não, tá? E por favor, qualquer dúvida me procura no chat ou no fórum de dúvidas, ok? Até mais, até a próxima.